Nós iniciamos semana passada, uma sequência aí de estudos com o tema Harmonia dos Evangelhos, onde nós temos pego alguns temas relacionados aos Evangelhos e olhado numa perspectiva da teologia bíblica, de harmonizar toda a Escritura em relação a esse tema. A primeira aula nós falamos a respeito das promessas da vinda de Jesus como Messias, e hoje nós vamos tratar da figura de João Batista. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 é o texto que nós vamos usar aqui de início para trabalhar aí com o personagem dessa nossa escola dominical, entendendo um pouquinho do ministério, um pouquinho da ação desse servo do Senhor, João Batista, ok? Uma voz que clama no deserto. Eu vou ler os primeiros versos aqui de Mateus capítulo 3 até o verso de número 10, na verdade até o 12, para fecharmos essa parte aqui de João Batista, ok? Então diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Então aqui nós temos um dos textos que apresenta, de um modo geral, a pessoa de João Batista e o ministério que ele exercia. Nós vamos ver, harmonizando aí com vários outros textos, então, qual a importância desse ministério, dos ensinos e a relevância desse ensino de João Batista para os dias iniciais no ministério terreno de Jesus e, inclusive, aplicação para nós hoje, ok? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais aí, pegando alguns detalhes desse texto, sobre o personagem, um personagem extremamente singular, com características aí bastante próprias. Vejamos então essas características. Primeiro, ele tinha uma vida alternativa, Verso 1 diz que apareceu primeiro pregando no deserto. No verso 4 vai dizer que ele usava vestes de pelos de camelo, um cinto de couro
se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então era uma vida bem diferente, né? Existe até aquela brincadeira, né? Certamente você se lembra, do pai pedindo para o filho cortar o cabelo, né? Ou trocar o tipo de veste. Ele fala, não, mas Jesus tinha cabelo comprido, João Batista tinha cabelo comprido e vivia de um modo alternativo, né? Então, aí passado um tempo, o filho pede o carro emprestado, aí o pai chega e fala, olha, João Batista andava a pé e vivia no deserto, né? Você não quer cortar o cabelo, então também vive no estilo completo de João Batista. Mas a ideia é que João Batista tinha essa vida que nós podemos dizer bastante alternativa. Agora, por que será? Era uma opção de João Batista? Será que tem alguma coisa relacionada aí ao cumprimento, né, de tudo o que os textos bíblicos dizem? Veja que João Batista, Deus não faz absolutamente nada sem ter um objetivo ou ter uma conexão. João Batista é chamado de que a voz que clama no deserto. Então havia uma perspectiva de que o ministério de João Batista realmente acontecesse no deserto. Por isso, então, o verso 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Se você der uma olhada comigo em Mateus ainda, aqui no capítulo 11, nós vamos ter aqui Jesus dando testemunho sobre João Batista, a partir daí do verso 7, ele vai dizer assim, Jesus: então partindo eles, né, porque João havia mandado mensageiros perguntando se Jesus de fato era o Cristo, isso é o contexto. Partindo eles, esses discípulos de João, levando a resposta de Jesus, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, e eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então veja, verso 11 ainda diz: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, na ideia do exercício profético, né? Que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja, Jesus mesmo referenda que João é aquele que viria para preparar o caminho de Jesus. O Evangelho de Mateus é importante, irmãos, porque o Evangelho de Mateus ele apresenta Jesus Cristo como o rei, né? Por isso que a genealogia, nós vimos semana passada, começa já tratando de Jesus como o filho de Davi, né? Começa com essa primeira fase apontando para o fato de Jesus vindo da tribo de Judá e, consequentemente, aquele que era o prometido para assumir o trono de um modo eterno. Então, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, apresenta Jesus como o rei. E uma das características do Oriente é que quando o rei estava por chegar,
era enviado antes a figura de mensageiros para preparar o caminho ou a chegada desse rei, para tratar das questões diplomáticas, a questão de logística, para ver se tinha algum empecilho, alguma dificuldade em receber e mudar aquilo que fosse possível, para a chegada, portanto, do rei. Então nós vemos aqui que João Batista é apresentado como esse mensageiro, como aquele que viria preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. Esse mensageiro que também é dito em Malaquias 3. As profecias da vinda de João Batista estão relacionadas primeiro com Isaías 40, vamos dar uma olhadinha lá, depois a gente vai reforçar isso, mas já vamos fazer essa conexão. Isaías capítulo 40, quando fala a respeito da vinda do Senhor, ele vai dizer assim, Isaías 40, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os vossos pecados. Aí começa mais uma vez falando dessa profecia que o evangelista Mateus usa para o cumprimento da vinda de João Batista. Ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. A profecia aponta para a chegada do próprio Deus. Então João Batista, preparando a chegada de Jesus, está obviamente preparando a chegada do rei, do soberano, a chegada do próprio Deus. A outra profecia relacionada à vinda de João Batista está em Malaquias. Malaquias capítulo 3, que é citado aqui em Mateus capítulo 11, que nós lemos há pouco. Malaquias capítulo 3, o verso é de número 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, João Batista, aqui em Mateus 3, é apresentado como a voz que clama no deserto, Isaías 40, e lá em Mateus 11, né, ele é apresentado no verso 10 como o mensageiro. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então, João Batista é um personagem extremamente especial para demonstrar o tempo exato da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Se você observar aqui em Mateus 11, nós lemos também, o verso 13 diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, na revelação do próprio Cristo, João é o ícone, o personagem que finaliza o período profético. Né? Lembra que lá em Hebreus, capítulo 1, diz que Deus se revelou de muitas maneiras e numa sequência, né? Primeiramente aos patriarcas, aos pais, depois pelos profetas, e nos últimos dias nos falou através do Filho. Então João Batista aqui é justamente o limite desse período revelacional profético. Então os profetas e a lei profetizaram até João. A partir daqui você tem a revelação através do próprio Filho. Veja como as coisas vão se encaixando, né? Essas informações elas vão se conectando, mostrando uma perspectiva tão complexa da revelação de Deus, progressiva, mas ao mesmo tempo tão minuciosa, tão perfeita, tão maravilhosa, ok? Então, a vida alternativa, voltando aqui para o nosso slide, né?
a vida alternativa de João também se fazia por conta das profecias. Era a voz que clama no deserto, ok? E mostrava essa perspectiva da humilhação, da humildade, né? Que era um dos pontos da pregação de João, ok? Então vamos lá, vamos caminhar aqui mais um pouquinho dentro dessas características aí. A sua vida foi profetizada, né? Nós vimos tanto em Isaías quanto em Malaquias apontando para essa profecia que viria uma voz, um profeta, né, pregando no deserto, mas nós vemos também que antes do seu nascimento houve a semelhança do que aconteceria com Jesus, né? Nós temos que também a vida de João Batista foi alvo de profecia aos seus pais. Se você abrir lá em Lucas, capítulo 1, trabalho aqui de investigação de Lucas, né? No registro do seu evangelho, vai nos dizer aí no capítulo 1 a respeito, a partir do verso 8, as predições do nascimento de João Batista. Não há necessidade de nós lermos todos os versículos, os 15 versículos aí, mas apareceu, portanto, um anjo, né, do Senhor ao Zacarias, que era o pai seria o pai de João Batista, né? O termo Batista, vale citar aqui, que é um termo relacionado ao ministério dele, pois ele batizava, tá certo? E aí o anjo do Senhor então fala e diz a Zacarias, no verso 13, isso fica claro, né? Disse-lhe, porém, o anjo, Lucas capítulo 1, verso 13, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, dependendo da tradução, vai trazer Elizabeth, tá? Tua mulher te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante do Senhor, veja, irá adiante, preparará o caminho do Senhor, essa é a ideia. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, a ideia das características ministeriais, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então veja que ele veio preparar o caminho, preparar a chegada do Senhor. Então veja que há características já dada do ministério de João antes mesmo da sua concepção e do seu nascimento, ok? Então, irmãos, a segunda característica é que, portanto, a vida de João foi profetizada e anunciada ao seu pai antes do seu nascimento. Terceira característica sobre esse personagem aí é que ele foi o último homem a exercer ofício de profeta. Nós já falamos isso, Mateus capítulo 11 diz, Jesus anunciando que os profetas e a lei terminam em João. Então, um período revelacional usando a perspectiva profética, por isso que em Moisés você tem a transição, os patriarcas, você tem a teofania, Deus assumindo uma postura conhecida, né? Ou através dos homens que foram lá conversar com Abraão, ou através da sarça, ou seja, durante o período dos patriarcas, Deus então assumia uma forma temporária e se manifestava diretamente aos pais, falando diretamente aos pais. Isso termina com a transição em Moisés,
E aí por isso que diz, os profetas e a lei. A partir de Moisés começa, portanto, o chamado período profético, da revelação através de sonhos e visões. E aí Jesus diz que João foi o último homem a exercer o ofício de profeta. Ok? Então essa é um dado importante, porque faz de João esse instrumento de transição e um instrumento que determina a mudança de uma realidade, né? Ou de uma, usando aí o termo, uma dispensação. O Antigo Testamento praticamente termina com o ministério de João. Jesus é a transição, mas o Novo Testamento, apesar da vida de João, o ministério de João está registrado no Novo Testamento, eles ainda estão vivendo o contexto do Antigo Testamento. É importante lembrar que João fora extremamente esperado por aqueles que conheciam as profecias, porque depois de Malaquias, nós tivemos o período intertestamentário, que é assim chamado, né? Mas que na verdade, se a gente for considerar João, deveria ter outro nome, né? Deveria ser um período entre profetas ainda, né? Porque ainda é o Antigo Testamento, de 400 anos de silêncio do Senhor. Aí então se levanta João, o último a exercer essa função revelacional na figura de profeta, segundo o próprio Cristo em Mateus capítulo 11, verso 13. Tudo bem? Então ele foi o último homem a exercer o ofício de profeta. Talvez você esteja perguntando, mas em João Batista, no Evangelho de João, que era o apóstolo João, né? João Batista disse que ele não era profeta. Como conciliar, como harmonizar isso? Já vamos trabalhar com isso. Vai lá para João capítulo 3. Você que conhece bem a história de João, talvez, conforme a gente vai avançando aqui, vão surgindo algumas dúvidas. Então talvez você diga assim, mas quando perguntaram para João se ele era profeta, ele disse que não era. Agora Jesus disse que ele é o último profeta. Que história é essa? Tem alguém mentindo aqui nessa história? É óbvio que não, né? Então vamos lá. João capítulo 3, o verso 20, de 22 em diante. Ele é apresentado aqui como o precursor. Deixa eu ver se é um pouquinho antes aqui. Na verdade é João capítulo 1, verso 19. Depois também em João 3, você tem o outro testemunho de João Batista. Mas eu quero referir aqui o primeiro testemunho, que é registrado em João capítulo 1. A partir do verso 15, nos é dito assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, de que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E aí a ideia da transição ainda, da revelação para o Filho, e aí o verso 19 vai dizer: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Os líderes judaicos, fariseus, os levitas foram então perguntar: Quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? E aí dão algumas opções. És tu Elias? Ele disse: Não sou. Ele vai exercer o ministério como o ministério de Elias, mas ele não é Elias. Não existe reencarnação, meu irmão. Né? Ele vem exercer a função como profeta, o ministério de Elias, que era para provar que existia um profeta
de Deus em Israel. Então ele vem para essa função de profeta, mas ele não é Elias. Ele mesmo diz. E aí pergunta: és tu o... Tem um artigo aqui. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Mas o foco aqui, se ele então exerceu o ofício de profeta, como Jesus vai dizer, e foi o último nesse período revelacional, como profeta, como que aqui em João, quando os levitas e os sacerdotes perguntam para ele se ele era o profeta, ele diz que não. Aqui a diferença está nesse termo o profeta, nesse artigo definido. Se tivesse perguntado: és tu um profeta? Certamente ele responderia sim. Mas és tu o profeta? Que profeta é esse? Nós vimos lá na aula passada a respeito das promessas que apontavam para Jesus como Messias, que havia promessas sobre a visão de Jesus exercer os ofícios messiânicos de rei, filho de Davi, como profeta, aquele que revelaria a palavra do Senhor, né? E como sacerdote da ordem superior, que é aquela ordem de Melquisedeque. E você vai se lembrar que nós vimos em Deuteronômio a ideia do envio de o profeta, que seria maior que Moisés, não é isso? Então, se você der uma olhada em Deuteronômio 18, você vai ter a promessa específica lá do profeta, dessa figura, que é a pergunta dos sacerdotes e dos levitas. Deuteronômio 18, verso 15, vai dizer assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que prediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então veja, verso 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 em diante, aponta a ideia de que Deus vai suscitar um profeta específico, um profeta que falaria em nome de Deus. Isso, na verdade, nós estudamos na aula passada, que apontava para o ofício profético de Jesus como sendo esse grande profeta, que aí o Novo Testamento apresenta como a expressão exata de Deus. Por isso que a revelação, a última revelação através do Filho, que é a expressão exata de Deus. Ou seja, tudo que nós precisamos e tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos, iria ser revelado por esse profeta. A pergunta aqui de João é justamente do Evangelho de João, dos levitas e sacerdotes para João Batista, você é o profeta? É o profeta que a gente espera lá da profecia de Deuteronômio 18:15? Ele diz: não sou. Então é nesse sentido que ele nega o fato de ser o profeta. Mas ele era um profeta, o próprio Cristo determina isso, tá? Aquele que exerceu por último esse ofício. Espero que dessa forma a gente tenha sanado aí essa aparente incoerência, mas que na verdade, explicando e fazendo as conexões, a harmonia correta aí, nós vemos que está totalmente dentro do padrão. Vamos seguir aqui um pouco mais, irmãos.
ainda das características de João Batista. Deixa eu abrir aqui a tela para que você talvez veja melhor aí na sua tela. Então ele veio cumprir várias profecias, né? Dentre as principais aí que nós citamos, fazendo a harmonia, você vai comparando aí, mas fazendo a harmonia, Isaías 40, verso 3, a voz que clama no deserto, e Malaquias 3:1, o mensageiro que veio preparar o caminho do Senhor. E ainda você pode trazer aqui Malaquias capítulo 4, esse texto é um texto que nós não lemos ainda, eu convido você a abrir lá. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. E esse Malaquias 4, versos 5 e 6, você faz a comparação lá com a palavra do anjo do Senhor para Zacarias, que diz que ele viria para exercer essa função como Elias, né? De converter o coração dos pais aos filhos. Essa expressão, converter o coração dos filhos a Deus, é uma expressão que o anjo diz lá para Zacarias, registrada em Lucas capítulo 1, e que você vai encontrar aqui em Malaquias capítulo 4, mostrando essa harmonia, essa harmonização de que então João Batista não é Elias, a pessoa de Elias reencarnado, mas sim que ele vem exercer justamente o ministério como Elias fez no seu período. Então, verso 5 de Malaquias, capítulo 4, verso 5, diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você comparar com as palavras do anjo do Senhor a Zacarias, né, o pai de João Batista, em Lucas capítulo 1, verso 16, diz: e, falando do ministério desse menino, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Esse termo de converter ao Senhor aponta para Malaquias, que é dito ainda no verso 17 de Lucas 1. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Veja, converter o coração dos pais aos filhos é a mesma expressão que nós encontramos aqui em Malaquias capítulo 4, verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. A ideia então de que o exercício do ministério de João Batista também era um ministério para reconciliar e, como é dito aqui, preparar um povo, habilitar para o Senhor um povo preparado para receber Jesus como o Messias. Tudo bem? Vamos caminhar então mais um pouquinho aqui. A quinta característica que nós já mencionamos também é que ele foi o precursor do Cristo, do Messias, e da chegada do reino dos céus ou do reino de Deus. Você, voltando aqui para Mateus 3, você verá que a mensagem de João, no verso 2 é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa ideia do próximo é a ideia, é chegado, né? Um exemplo aqui, o meu copo de água está próximo, ou seja, ao ponto de eu conseguir, né, tocá-lo. Então, esse termo que é traduzido aqui, está próximo o reino, é a ideia de que é algo visível já. Você vai ver isso em outros textos que deixa isso mais claro, né? Vamos dar uma breve olhadinha aqui no paralelo dos outros evangelhos.
Lucas capítulo 3, verso 16, você encontra: disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, do qual não de desatar-lhes as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, ele já anuncia que vem Jesus, e Jesus inclusive participa do ministério de João sendo batizado em nosso lugar. Então está próximo a tal ponto de que naquele período do próprio ministério de João Batista esse reino já seria visível, né? Se você for para o Evangelho de João, saindo aqui dos evangelhos sinópticos, né, e entrando no Evangelho de João, quando fala ainda do testemunho de João, essa ideia mais uma vez de apresentar Jesus como cordeiro, como aquele que veio para cumprir a chegada do reino e cumprir com o plano da salvação, né? Ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E aí então aponta para o fato de que Jesus, ele é o Filho de Deus, o que chegou, o prometido, né? O verso 34 diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, né? E depois, no capítulo 3, ele vai mais uma vez reforçar a ideia de que Jesus é o Cristo, né? João diz: eu não sou o Cristo, eu já vos disse, verso 28. Vós mesmos sois testemunhas que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então, quando ele diz o reino está próximo, e aí há a conexão contemporânea de João Batista e próprio Jesus, então esse próximo é tão próximo que já é visível a todos, ok? Então ele é o precursor do Messias e da chegada do reino. O que mais? Outra característica aí, deixa eu ampliar aqui a tela para você. Pregou uma mensagem de arrependimento e justiça, que foi simbolizada através do batismo que ele aplicava, que era o batismo de arrependimento, né? Um batismo de lavagem. Então você vai ver essa ideia do arrependimento, e como característica do arrependimento, ele então vinha para batizar, né? No verso 6 de Mateus 3, vai dizer: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Aí ele vem numa mensagem dura, né? Veja que o confronto, irmãos, do Evangelho, sempre, a palavra de Deus sempre confronta o ser humano quanto à perspectiva do arrependimento e fruto de justiça. E João Batista não foi diferente, uma mensagem dura como a de Jesus. Jesus também confrontou os líderes, as cidades impenitentes, ou aqueles que de certa forma recusaram a sua mensagem. Então eram palavras de confronto, gerando, com o objetivo de gerar arrependimento e fruto de justiça. Então João Batista fala duramente aos fariseus e saduceus que vinham ser batizados. E aí ele diz: produzi, pois, verso 8 do capítulo 3 de Mateus, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: nós somos filhos de Abraão, ou seja, nós somos do povo de Israel, nós somos judeus, então nós estamos tranquilos. Não, Deus exige também de vocês, mesmo sendo filhos de Abraão, o mesmo arrependimento de que todo o homem natural precisa. Era bem comum entre o judeu pensar que eles, pelo simples fato de serem judeus, eram uma classe de pessoas distintas dos demais, né? Porque eles foram escolhidos pelo Senhor, e filhos de Abraão, filhos da promessa, e que os gentios eram todos perdidos. E aí João já começa com essa mensagem de que
diante de Deus, meu amigo, todos nós somos pecadores. É aquilo que Paulo, harmonizando com isso, vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, quer judeus, quer gentios. Ok? Então a mensagem de arrependimento e justiça, sintetizada aí por esse símbolo que era o batismo de lavagem, um batismo que realmente apontava para o lavar pecados. Então por isso que nós não temos nenhum problema em afirmar que o batismo de João, apesar de alguns questionamentos históricos, pode ter sido tranquilamente aplicado por imersão. Por quê? Porque o batismo de João Batista representava justamente isso, uma lavagem dos pecados, um arrependimento, uma remissão total de pecados. Obviamente, um batismo de imersão simboliza isso muito mais do que um batismo de aspersão. Nós vemos, e vamos mencionar aqui, relembrando, que o batismo que João Batista instituiu era batismo para arrependimento. Isso não tem nada a ver com o batismo de Jesus Cristo. O batismo de Jesus Cristo tem outra finalidade, é outro símbolo, com outra aplicação, inclusive espiritual. Então, essa distinção é importante para você entender. O batismo de João Batista era imersão? Era. Ninguém vai brigar por causa disso, não tem problema nenhum que o batismo de João Batista era por imersão. A discussão é que se o batismo que Jesus instituiu era. Jesus, inclusive, recebe o batismo de João Batista, provavelmente por imersão, para se fazer justiça em nosso lugar, para que eu e você não precisemos receber esse batismo mais. Isso fica claro lá em Atos 19, quando Paulo encontra com alguns que se dizem discípulos, mas aí vasculhando um pouquinho mais, pesquisando mais, Paulo vê que eles são discípulos, na verdade, de João e não de Jesus, prega-se sobre Jesus e aplica sobre eles o batismo com imposição de mãos. Então a ideia de que o batismo de Jesus é diferente do batismo de João, e que se porventura você receber o batismo de João apenas, não significa nada, você tem que receber o batismo de Jesus. Não é rebatizar, é aplicar um batismo diferente. A gente vai mencionar isso um pouquinho mais para frente, apesar já temos estudado isso há algum tempo aí de um modo mais exaustivo. Então, voltando aqui para o nosso slide, João prega uma mensagem de arrependimento e justiça sintetizada no batismo que ele mesmo aplicou sobre aqueles que Deus trouxe para ele, tá bom? Vamos caminhar aqui mais um tiquinho. Sétima característica desse ministério, que nós também já mencionamos, ele vive no Antigo Testamento. É a transição. Apesar da história de João Batista ser registrada no Novo Testamento, todas as características que eles estavam vivendo era ainda de preparação para a chegada do rei, para a chegada do Messias, para a chegada do profeta, né, do sacerdote, e aí sim o início desse novo tempo, com a chegada do reino, que aí é a característica principal do Novo Testamento, apontando para a igreja. Mas João é essa transição, então ele ainda vive dentro de um contexto, de uma realidade, das exigências da lei ainda. Jesus não tinha cumprido as leis cerimoniais, então debaixo ainda de toda essa visão, essa relação que era pertencente ao Antigo Testamento, né? Vendo aí algumas questões talvez relacionadas a isso, Mateus capítulo 11, para fundamentar aqui e fortalecer essa ideia, o verso 11, nós temos Jesus dizendo: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja que Jesus faz uma conexão. No contexto do Antigo Testamento, não teve ninguém maior que João, porque ele é o último profeta, é o que veio preparar a chegada do Messias, a chegada do reino. Mas agora, com a chegada do reino, o menor no reino é maior que João Batista. Por quê? Porque já está dentro de uma perspectiva pós-Cristo, pós-vinda do Messias, início do reino. O Antigo Testamento inteiro ficou aguardando a chegada do reino. E eles, o verso 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado pelo esforço. Então, há uma transiçãozinha
que é desde os dias de João Batista até agora, Jesus está falando, o reino de Deus é tomado pelo esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Por quê? Porque foi um período justamente de grande oposição ao ministério de João, de perseguição, tanto que ele acaba morrendo, né? Perde a cabeça. Então, que exigia um esforço muito maior na perspectiva de seguir a Cristo, ou de seguir o próprio ensinamento desse precursor aí, que é João Batista. Agora, isso não aponta para o fato de que a salvação é pelo esforço, mas sim pela dureza desse período de transição, pela dificuldade da pregação do verdadeiro evangelho, ou da chegada do reino, porque falando que o reino chegou e o rei chegou, trazia problema com todo o sistema religioso da época, e isso confrontava diretamente e, ao mesmo tempo, trazia um conflito político com o rei estabelecido em Israel, né, Herodes, dizendo: você não é o verdadeiro rei é Jesus. Então veja que situação que esse momento trouxe, por isso é traduzido aqui dessa forma que Jesus apresenta. Então, ele é essa transição. João Batista é essa transição. A partir, depois de João Batista, então, aí começa a se contar o período de que o reino chegou. Essa é a ideia de que aqueles que vivem após Cristo, né, tanto no ministério terreno e posterior a isso, já estão inseridos num novo contexto, um contexto de que o rei já veio e que o reino já foi iniciado. Tudo bem? Você tem aí outros textos para confirmar essa situação. Olhando aqui para Marcos, né, um texto que ainda nós não lemos, onde aponta aí o fato de que Herodes, que era o rei, verso 14 do capítulo 6, né, é dito assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Então havia um rei estabelecido em Israel, mas que não era o verdadeiro rei. O verdadeiro rei, o reino verdadeiro estava em Cristo. E, obviamente, isso gerou problema, né? Porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: Elias, ainda outro, é profeta, agora já falando a respeito de Jesus Cristo, ok? Então veja, há um conflito aqui entre o rei Herodes, o rei da ocasião, com o verdadeiro rei, que é Jesus, e que fora anunciado por João Batista. Vamos caminhar aqui, nosso horário está correndo aí. Então, como que João Batista cumpriu? Nós já vimos as características do ministério dele, algumas relações com outras partes das Escrituras, mas vamos lá. Como João Batista cumpriu a sua tarefa? João Batista cumpriu a tarefa de preparar o caminho do Senhor através da sua mensagem e através do seu batismo, do símbolo que ele aplica sobre aqueles que Deus traz para si. Entendemos então cada parte aí desse ministério de João, o ministério joanino, né? A mensagem e também o batismo. A mensagem de João. Então vamos lá. Se você olhar para Mateus capítulo 3, o verso 2 vai apontar de certa forma, ou sintetizar aí, a mensagem que João pregava. E a mensagem é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que é uma mensagem de arrependimento, né? É muito diferente da teologia coaching de hoje, que você é um especialzão, aquela coisa toda, né? De que você é o centro de todas as coisas, que Deus, você é especial e tal. Irmãos, desde que iniciou o reino, para se fazer parte desse reino, o arrependimento é uma característica. Jesus mesmo, no seu ministério, começa a pregar dizendo: arrependei-vos e crede, né? Porque o reino dos céus é chegado. Então, o arrependimento e a fé sempre nos é apresentada como posturas essenciais para
estar em verdadeira comunhão com Deus. Então, essa postura de movimentos de motivacionais dentro da igreja, onde exalta o ser humano e coloca Deus como servo do homem, né? Aquele que está para abençoar, para gerar prosperidade, para gerar cuidado, para gerar uma vida boa aqui, na verdade é um outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem de João, portanto, é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa frase sintetiza a mensagem de João, e aí nós podemos dar uma ampliada, que primeiro, a mensagem dele exigia arrependimento. Quando vieram os fariseus e os saduceus batizar, eles duramente falam com ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento é uma exigência clara que João Batista trazia sobre a postura. Nenhum verdadeiro crente vive na prática do pecado, mas ele tem um arrependimento sincero, verdadeiro e mudança, né, de vida. Segunda questão que a mensagem de João confrontava era a religiosidade sem vida. Dá uma olhadinha comigo lá em João, aqui já em Jesus, né, falando, João capítulo 8, o verso 39. Que era o mesmo argumento que o povo usava lá com João, tentaram usar com Jesus, né? Jesus chamando a atenção deles para o fato de que ele é a luz, ele é a fonte da libertação, e que o povo era escravo do pecado, né? O verso 34 diz: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Aí, o que o povo vai dizer para Jesus? O verso 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Ou seja, o argumento deles é assim: não precisa de arrependimento, cara. Nós já estamos dentro do céu. Nosso passaporte já está carimbado. Pelo simples fato de sermos de Israel, pelo simples fato de sermos descendentes de Abraão, nós estamos salvos. João vai confrontar essa postura. Eu falo: não adianta nada vocês seguirem a lei ou a religiosidade, as exigências cerimoniais da lei cerimonial de um modo rotineiro, se vocês não tiverem vida com Deus, não tiverem um fruto do arrependimento, uma vida sincera. E com Jesus o povo de Israel foi a mesma coisa: nós somos filhos, Abraão é nosso pai. E diz Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ou seja, se vocês acham que são religiosos, então tem uma vida pautada naquilo que a própria religião aponta. Se você é filho de Abraão, viva como Abraão, em fé, em obediência, que Abraão demonstrou, né? E João também confronta isso, a religiosidade vazia. Veja que ele confronta os fariseus e saduceus, que eram extremamente religiosos, a produzir frutos dignos de arrependimento. Voltando aqui para Mateus capítulo 3, o verso 9 diz: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Veja, o fato de ser o povo de Israel, o povo judeu, não faz de você um verdadeiro crente. É preciso arrependimento, é preciso uma vida com Deus, obras que demonstram que realmente você está arrependido e que crê, frutos dignos de arrependimento. Trazendo para o nosso contexto, não adianta nada você ser filho de crente, ter sido batizado na sua infância, né, ou recebido o sinal da aliança, se você não tem fruto de um verdadeiro arrependimento, digno de arrependimento, uma vida com Deus. Essa mensagem ainda é uma mensagem para todos os crentes de hoje, né? Eu sou membro da igreja tal, meu pai é pastor, ou eu tive um avô que foi presbítero. Não adianta nada, isso não te conduz ao céu. A mensagem continua sendo viva, que é necessário arrependimento hoje, mudança de vida e uma vida conforme a vontade do Senhor. E por isso, então, essa mensagem exigia frutos.
atos, práticas que demonstrasse essa nova vida, que demonstrasse esse arrependimento e essa nova disposição de servir a Deus. Então a mensagem de João Batista exigia arrependimento, confrontava a religiosidade sem vida e exigia frutos dignos de arrependimento. Ok? Era uma mensagem de confronto, né? Essa palavra aqui traz fio na espinha para muita gente, porque hoje em dia ninguém quer ser confrontado. A mensagem de Deus sempre foi uma mensagem de confronto. A palavra do Senhor sempre toca em cada um de nós, porque somos pecadores. A palavra do Senhor sempre vai confrontar a nossa prática, os nossos pensamentos, a nossa postura de vida. Se a palavra deixar de nos confrontar, irmãos, alguma coisa está errada. Ou ela está sendo pregada de modo errado, ou eu já morri, né? Já fui glorificado e estou sem pecado algum no céu. Então, cuidado. A palavra de Deus sempre confronta. A mensagem de João também é uma mensagem de confronto e exigia confissão de pecados, né? Se você observar lá, ainda em Mateus 3, que é o texto que nós estamos usando como base, o verso 6 diz: e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então a mensagem de confronto exigia confissão de pecados e mudança de vida com urgência. O verso 10 diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então veja que outra questão interessante no texto de Mateus é que sempre a ideia de fogo aqui é a ideia de condenação. Tá? Então o verso 10 diz que o machado já está posto. Se você não dá fruto de arrependimento, frutos dignos de arrependimento, então você será cortado. E cortado para ser lançado ao fogo. Então fogo nesse contexto aqui é condenação. Se você olhar lá para o verso 12, que fala a respeito de Jesus, não só do ministério de João, mas agora o ministério de Jesus, diz que Jesus está a sua pá, ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, mais uma vez, o termo fogo aqui no contexto aponta para a condenação. No verso 10, no contexto da mensagem de João, no contexto 12, na mensagem daquele que vem depois dele, que é mais poderoso que ele, ou seja, Cristo, Jesus. Então, desse sentido, o verso 11, quando João diz: eu vos batizo com água para arrependimento, então o batismo de João é para arrependimento, para remissão de pecados, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Então quem é esse? Jesus. Ele está preparando o caminho do Senhor. Ele, ou seja, esse que é mais poderoso do que eu não tenho condições de carregar nem a sua sandália, vos batizará com o Espírito Santo sobre os que têm frutos de arrependimento, que foram separados para a honra e para a glória do Senhor, e vos batizará com fogo. Ou seja, é um batismo de condenação, ou seja, o fato de não receber o sinal da aliança que Jesus institui ou reforça, conduz as pessoas para serem marcadas. Batismo em Jesus é sinal. Aqueles que se arrependem, que vêm a Cristo, que arrependem e creem, eles recebem o batismo de Cristo como sinal da aliança, e os que não recebem é como se recebesse um sinal de condenação. Então, fogo aqui, tanto no verso 10, vai queimar a árvore que não produz bom fruto, quanto no verso 12, vai queimar a palha em fogo inextinguível, que não é trigo. Logo, o batismo que João aponta que Jesus fará é um batismo como sinal para aqueles que são salvos, não um batismo de salvação, mas um sinal para aqueles que foram salvos, que arrependeram e creram em Jesus. E Jesus aplica também um sinal de condenação. Ok? Então não use esse batismo com fogo aqui de Mateus 3, 11, como se fosse uma espiritualidade. O Senhor me batize com fogo para que eu fique cheio. Na verdade é que confunde esse fogo aqui com o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2, que veio como, não foi fogo de fato, mas é como, é um negócio
maravilhoso que Lucas diz, ó, como línguas de fogo. Então, confunde tudo isso e pede para Jesus batizar com fogo. O batismo de Jesus com fogo é para condenação, é isso que o contexto aqui está dizendo e que João, de certa forma, anunciou. Então, essa mensagem, irmãos, exigia mudança de vida, porque senão o fogo, na perspectiva de condenação, virá, seja sobre a árvore que não produz frutos dignos de arrependimento, seja sobre a palha, né? Que na verdade é lançada nesse fogo que queimará de modo inextinguível. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar então um pouco mais por conta aí do nosso tempo. Então, na visão de João Batista, fruto de arrependimento é abandonar, deixa eu abrir aqui para você, é abandonar o egoísmo e a ganância dos pecados, substituindo-os pela prática do amor ao próximo e da prática da justiça. Então, fruto digno de arrependimento é justamente viver do modo que demonstre frutos que glorificam, que apontam para a vontade de Deus. Eu faço uma conexão com Miqueias, profeta Miqueias, você der uma olhadinha lá, depois de Jonas, Miqueias, capítulo 6, o verso 8, veja que no capítulo 5 de Miqueias é trazido uma revelação a respeito do nascimento do Messias em Belém, ok? E no verso 6, ou melhor, no capítulo 6, aponta para o fato daquilo que Deus espera do seu povo e, na sequência, declara que a injustiça terá o seu castigo. Então o verso 8 de Miqueias 6 sintetiza aí o que é viver uma vida com fruto digno de arrependimento. Ele vai dizer assim: ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Então o que Deus exige de nós? Primeiro, que pratiques a justiça, que ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, o que se espera? Esse código de conduta do verdadeiro crente. Prática da justiça, amor da misericórdia e comunhão, ou seja, andar humildemente com Deus. É nesse sentido que João também apresenta a sua mensagem. Uma mensagem que exige arrependimento e mudança de vida, confissão de pecados, né? Ou seja, andar em justiça, amar misericórdia e dar esses frutos de arrependimento com uma comunhão do andar humildemente com o Senhor. Era tudo que o João fazia. Essa ideia de estar no deserto, de ter uma vida simples, de buscar a Deus, apontava para esse andar humilde na presença do Senhor. Então assim nós vimos a mensagem de João. Lembrando que o João, ele foca, o seu ministério é focado na mensagem e no batismo que ele aplica. Então a mensagem de João, ok? É isso aí, Miqueias 6, 8, tá certo? Vamos agora ver sobre o batismo dele. Então nós vemos que o seu ministério é focado na sua mensagem e na aplicação do seu batismo. Então fica claro pelas palavras de João Batista que o seu batismo era diferente do batismo que Jesus traria. Volte lá para Mateus capítulo 3, o verso 11 e o verso 12. Então ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com outro batismo. Não é esse batismo de arrependimento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João Batista apontava para essa lavagem, para a remissão dos pecados. O batismo de Jesus apontava para um sinal sobre os salvos ou não. Essa é, de certa forma, a ideia apresentada aqui. Enquanto que o batismo de João Batista era de consagração, visando demonstrar arrependimento e remissão de pecados, o batismo que Jesus instituiria
é sinal e selo do pacto, da aliança, né? Evidência de pertencimento da comunidade da aliança com Deus. Então vamos ver aqui, vamos confirmar aqui o estilão do batismo de João. Marcos capítulo 1, abre sua Bíblia lá, vamos harmonizar aí um pouco mais os evangelhos. Marcos capítulo 1, verso 4. Vou ler a partir do 2. Conforme está escrito na profecia de Isaías, e aqui Marcos, na verdade, ele sintetiza, né, a profecia de Isaías 40 com Malaquias 3:1, por isso que você vai ver aqui que tá misturado, tá junto e misturado a profecia de Isaías e Malaquias, apesar de ele citar apenas o profeta Isaías, tá certo? Então, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparar o teu caminho. Isso é Malaquias. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Isso é Isaías. Então ele sintetizou. Apareceu então João Batista no deserto, para cumprir a voz que clama no deserto, pregando o batismo de arrependimento. Para quê? Com que finalidade esse arrependimento? Para remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E aí traz as características que nós já vimos lá em Mateus, do ministério, do estilo de vida de João. Então veja, era um batismo de arrependimento para remissão de pecados. O batismo de João servia como um instrumento para redimir os pecados. Essa era a ideia de que é apresentado. Você vai confirmar lá em Lucas, capítulo 3, verso de número 3. Falando então aí de João, pregação de João, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então fica claro na harmonia dos evangelhos que o batismo de João é um batismo de arrependimento para remissão de pecados. O batismo que Jesus instituiu é diferente disso, né? E isso fica claro quando nós olhamos para Paulo. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho lá em Atos 19. Agora, isso não menospreza o batismo de João Batista, porque o batismo de João Batista ele tinha uma importância naquele momento de transição. E nós vamos entender então, inclusive, por que Jesus recebe o batismo de João Batista. Nós estamos aqui em Atos, capítulo 18, primeiro. Você vai ver que era muito natural os primeiros cristãos confundirem o batismo de João com o batismo de Jesus. Eu estou aqui em Atos capítulo 18, verso 24, falando um pouquinho sobre Priscila e Áquila e sobre um pregador, um cristão chamado Apolo, que era judeu. Diz assim, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, um judeu com nome grego, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era um pregador. Era ele instruído no caminho do Senhor, falando a respeito de Jesus. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Então era um cara que pregava de Jesus, era crente em Cristo Jesus. Mas tem um detalhe aqui no final do verso 25. Conhecendo apenas o quê? O batismo de João. Ele era cristão, esse Apolo pregava, ele era eloquente, poderoso nas escrituras, ensinava com precisão a respeito de Jesus Cristo, ou seja, apontava Jesus como Messias, como Salvador, só que só conhecia o batismo de João. Verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que era companheiro de Paulo e que conhecia bem a doutrina correta, ou mais profundamente,
tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Obviamente, a ideia é de que lhes puseram o caminho de Deus com mais exatidão é mostrar que o batismo que ele conhecia, que era apenas de João, não era suficiente. Isso fica claro na sequência, no episódio de Paulo em Éfeso, no mesmo lugar que Apolo havia pregado. Capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Apolo já saiu de Éfeso, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo vai investigar um pouco mais, então diz: então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Que batismo vocês receberam para ser discípulos? Eles provavelmente foram ensinados por Apolo. Eles sabiam de Jesus, mas não sabiam do Espírito Santo. Tinham recebido um batismo, mas Paulo identifica que não é o batismo que Jesus instituiu. Veja aí a sequência. Verso 3, então. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, presta atenção, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Ok? Então veja, João Batista é o personagem da transição. O batismo de João Batista ficou na transição. Era um batismo de arrependimento, um batismo para remissão de pecados. O que está em voga agora é o batismo que Jesus institui, que é o batismo da aliança, que demonstra aqueles que creram nele, se arrependeram e creram nele como Senhor, creram na sua ressurreição e que estão agora debaixo da aliança que Deus fez com o seu povo de ser o seu Deus e o Deus da sua descendência, porque o batismo de Jesus, o sinal, o batismo de Jesus substitui a circuncisão lá do Antigo Testamento, que era a aliança que Deus fez com Abraão. Por isso Paulo fala que hoje nós somos filhos de Abraão, estamos debaixo das mesmas promessas. Tudo bem? Então, voltando para João, que é o nosso foco, o batismo dele é um batismo também de transição e que ficou nesse período de transição. Trazer o batismo de João para ser aplicado hoje, ou fazer do batismo de Cristo um batismo de arrependimento para a salvação, acaba gerando um conflito. E usando o mesmo argumento de trazer o modo da aplicação do batismo de João Batista, por imersão, que era de lavagem, para o batismo de Jesus, que exigia imposição de mãos, apontando para a descida do Espírito Santo. Veja que o contexto de Paulo está perguntando: você recebeu o Espírito Santo? E a ideia de receber o Espírito Santo é que ele venha sobre nós, por isso era um batismo de imposição de mãos. Isso está relacionado ao batismo de Jesus. O batismo de João Batista é o batismo de arrependimento para remissão de pecados num período de transição. Por isso, inclusive, Jesus Cristo, o nosso substituto, o nosso Redentor, recebe o batismo de João. Jesus tinha pecado? Obviamente que não. Jesus pecou alguma vez? Obviamente que não. Então por que ele recebe um batismo de arrependimento? O que Jesus tinha para se arrepender? O batismo de João exigia confissão de pecados. Que pecado Jesus tinha para confessar? Nenhum. Mas então por que ele recebe o batismo de João? Se eu for lá para Mateus, você vai ver no batismo de Jesus que João diz: olha, é para cumprir a justiça. Eu como representante daqueles para qual eu vim salvar, estou recebendo o batismo como sinal de justiça, para que nesse momento de transição eu cumpra
com a exigência, como eu estarei cumprindo e cumpro as exigências da lei cerimonial, para que aqueles que estão agora dentro do reino não precisem nem guardar a lei cerimonial mais, e muito menos essa exigência de transição, que é o batismo de João Batista. Então, o batismo de João Batista é remissão de pecados. O batismo de Jesus é um batismo pactual, né? Nós já estudamos isso, inclusive aquela pregação de Pedro em Atos capítulo 2, né, que tem conduzido algumas pessoas a confundir, e aí nós vimos a importância de uma vírgula, lembra disso quando estudamos? Eu convido você a dar uma olhadinha lá rapidamente. Atos capítulo 2, verso 37 em diante, que é quando vem o Espírito Santo sobre os discípulos, e aí a pregação, né, para aquelas pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes, todos reunidos em Jerusalém, pessoas de várias nações. E o verso 37 diz: ouvindo eles essas coisas, ou seja, a pregação, o discurso de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. E aqui a maioria das Bíblias tiraram uma vírgulazinha que tinha aqui, que faz toda a diferença. Então, se a sua Bíblia, depois você pode pesquisar as edições mais antigas, você vai ver que as outras traduções, depois de Jesus Cristo aqui, tinha uma vírgula. Por quê? Porque o para remissão dos vossos pecados não está ligado ao batismo, mas está ligado ao arrependimento. Então a ideia é: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, por isso as duas vírgulas, depois de arrependei-vos e depois de Jesus Cristo, colocando aqui: e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, como um parênteses, né, como um explicativo. Então o ensino original é: arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e recebereis o dom do Espírito. Então veja, um erro editorial aqui acaba trazendo uma confusão teológica. A Sociedade Bíblica do Brasil deveria rever esse texto aqui, rever a postura dessa tradução, a retirada dessa vírgula, porque a retirada de uma vírgula aqui conduz as pessoas a um erro doutrinário. Fica aqui uma crítica ao corpo editorial da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Que infelizmente a gente vê inclusive alguns erros até mesmo de digitação nessas últimas edições que eles têm lançado. Isso é uma falta de zelo com a palavra do Senhor. E que muitas vezes as pessoas acabam sendo induzidas ao erro doutrinário por conta de uma vírgula, né? Mas tá aí. Voltando para a nossa questão, então o batismo de João Batista era um batismo de transição. De imersão, pastor? Sim, não tem problema nenhum, porque representava a lavagem. Tinha que ser. Agora, é o que conduz o padrão para o batismo de Jesus? Não, porque o batismo de Jesus tem outro significado e aponta para o recebimento do Espírito Santo, que ocorre quando da sua conversão. É um batismo de aliança, de pacto, de selo pactual, de uma evidência de que você pertence à comunidade da aliança com Deus, onde as promessas de Abraão acabam recaindo sobre a sua vida. Dentro ainda de alguns minutinhos que me restam, vamos lá. Então, de onde viria a prática do batismo de João Batista? Por que ele instituiu esse batismo nesse período de transição? Existem aí algumas características. Primeiro, ele era profeta, então tinha autoridade para isso, e trouxe a exigência de arrependimento e confissão de pecados aos judeus, pois dizia que ser filho de Abraão, sem uma vida de justiça e comunhão com Deus, nada valia. Nós já estudamos isso. Era um batismo como sinal, como símbolo de arrependimento para a remissão de pecados. Lembra que houve uma situação onde os líderes judaicos perguntam para Jesus da onde viria a autoridade de Jesus, e Jesus fala: olha, eu vou responder isso a partir do momento que vocês respondam para mim, da onde que era a autoridade de João Batista?
Aí os líderes falam, se a gente fala que a autoridade de João Batista era vindo de Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não se arrependeram e receberam o batismo de João? Se a gente fala que João Batista não tinha autoridade nenhuma, nós vamos criar um problema que o povo o considera como profeta. Então veja, o fato de João Batista ser profeta daria a ele, ou deu a ele essa autoridade para a instituição de um batismo no período de transição. Tudo bem? Segundo, práticas no Antigo Testamento que servem de base para esse batismo de lavagem. Né? Lá em Levítico capítulo 15, verso 13, você vai ver a exigência da lavagem, da purificação em água corrente. Em Êxodo 19, verso 10 e 11, você vai ver a purificação preparatória para encontrar-se com o Senhor. O judeu tinha essa questão de lavar, né, do lavar-se para a adoração ao Senhor, como meio de purificação. Tá certo? Fora isso, depois você lê esses textos lá por conta do nosso tempo. Fora isso, tinha a questão tradicional, mais uma vez a tradição aqui do povo, né? Uma outra possibilidade, então, para esse batismo da instituição de João Batista está na exigência que os próprios judeus faziam aos prosélitos. Quem são os prosélitos? Pessoas de outros povos que se convertiam ao judaísmo, né? Os convertidos ao judaísmo. Quando um grego, por exemplo, se convertia ao judaísmo, ele tinha que passar por um processo de lavagem, um rito de lavagem, antes de receber a circuncisão. Na ideia do judeu, os povos gentílicos eram tão impuros que até mesmo para receber a circuncisão como sinal da aliança com Deus, uma vez que eles se converteram, eles tinham que antes passar por um rito de lavagem, de purificação, tá? Para depois então entrar em aliança com Deus. No livro do Sproul, Discípulos Hoje, ele defende essa ideia e apresenta que o exigido por João Batista iguala o judeu a outro povo no quesito condenação do pecado. Então, quando o João Batista exige do judeu um rito de purificação, de lavagem, ele está igualando o povo judeu ao povo gentil. Porque na tradição judaica, o judeu exigia isso dos outros povos quando eles se convertiam ao judaísmo. Para você vir para o judaísmo, você tem que passar pelo rito de lavagem. E aí João fala, para você entrar no reino, meu amigo, você tem que passar por esse rito de lavagem, arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados e mudando de vida. Então, esse ministério de transição, João Batista, segundo o Sproul, iguala todo mundo num processo de humilhação para gerar uma ideia, então, já preparando a perspectiva do reino, e de um reino não só dos judeus, mas um reino agora de todo mundo, com representantes de todos os povos, tribos e nações, onde todos são colocados no mesmo patamar. O judeu não está acima dos gregos, dos gentios, qualquer dos bárbaros, seja lá quem for, mas precisavam ter arrependimento, confissão de pecados, passar por um rito de humilhação, porque estavam todos no mesmo pé de igualdade. A ideia é que nós já falamos de Paulo, todos pecaram, carecem da glória de Deus, não há distinção entre judeu e gentil. Ok? Ainda sobre o batismo de João, na união das possibilidades, nós vemos então o cumprimento da justiça feita por Jesus Cristo, atestando sua humilhação, a sua representatividade como o segundo Adão, e liberando-nos desse batismo de lavagem ou de arrependimento, porque ele, cumprindo a justiça, eu não tenho necessidade de passar por esse rito, porque ele já fez isso em meu lugar. Lembrando que o batismo de João era um batismo do período da transição. Ok? Nas palavras de Paulo, para nos salvar, Jesus foi obediente até a morte. Então, todos os atos que Jesus cumpre do seu ministério terreno, na verdade, é em nosso lugar, tudo como nosso representante, conforme é dito em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, que trata, de um modo mais específico, da humilhação de Jesus. Concluindo, irmãos, né? Vamos aí para a nossa conclusão. Assim vemos então que João Batista foi o último profeta, que harmoniza o Antigo Testamento
com o Novo Testamento. Ele é esse elo, né? É referente à profecia do mensageiro que prepararia o caminho do Senhor, prepararia o caminho do Messias. A figura de João Batista é um ícone para determinar o tempo da transição do Antigo para o Novo, da transição do término do período revelacional profético para os últimos dias, onde o Filho traria a revelação, para o fim da espera, para a expectativa da chegada do reino de Deus. Ele que nasceu sob profecia, profetizou em Israel após o período de 400 anos de silêncio de Deus, fechou esse período veterotestamentário. Então o Velho Testamento na verdade fecha com João, pois depois dele o reino é chegado. Por isso que ele se apresenta lá em João como um amigo do noivo. Eu vim para dizer que o noivo está chegando, que o noivo chegou. E o amigo não é mais importante que o noivo, por isso importa que o noivo cresça e que eu diminua. O reino já chegou e o período de transição então terminou. Apresentou uma mensagem de confronto, exigindo arrependimento, mudança de vida, simbolizada no batismo de humilhação. O que permanece em relação a João Batista? Que a sua mensagem ainda é uma mensagem que deve se perpetuar durante o reino. Os cidadãos do reino devem viver em arrependimento, em mudança de vida, em justiça, em amor, em comunhão com o seu Deus. Sua mensagem, apesar de ser específica e ser cumprido, e o cumprimento para a chegada do Messias, ainda fala hoje, né? A necessidade de arrependimento, de frutos de arrependimento na vida daqueles que servem a Jesus ainda permanece em vigor. Porém, o seu batismo fora cumprido em Cristo, porém não é mais necessário, pois foi substituído pelo batismo de Jesus, conforme nós já estudamos lá em Atos 19, de 1 a 10. Que Deus possa assim nos conduzir, irmãos, a entender que o ministério de João Batista é de fato o elo entre o Antigo e o Novo Testamento e serve de modelo para todo crente ainda hoje, pois ainda importa que Jesus cresça, que nós diminuamos até a chegada do dia final. Ok?